Passando aqui rapidinho, os jogadores que estão na Paraíba, vamos lá com a relação de jogadores que foi feita aí pelo técnico Quintino Barbosa e tá no site aqui, tá no site de informação. Então vamos lá, Fábio Lima, Edson, Matheus, que é o zagueiro, Matheus zagueiro, Railon, Filipinho, Irã, Leandro Sobral, Felipe Matheus, Miller, Nayan e Jean, Lupitinha, Paulinho, Brenner, Diego, Gilmar, Emerson, Fernandinho, Dionísio, Ramon e Robert. O que é que você acha dessa relação aí, Chico Reis? Bom, contempla o que nós já temos visto, ou melhor, o que nós estamos vendo nas atuações do Atlético, o time titular aí completo, não é? Ninguém, parece que não falta ninguém, isso é muito bom. E é mais um problema que nós estamos superando, porque chegar com o time titular era o desejo de todos nós. O Atlético sabe muito bem o que o espera, os jogadores mais ainda. Essa vitória para o time do Atlético repercute de uma maneira muito salutar dentro da equipe, do espírito dos jogadores. Isso representará com absoluta certeza, além da integralidade dos pagamentos, pontualidade nesses pagamentos. O que significa para um jogador afastado da família e com as preocupações o cercando em função, às vezes, até de não ter as devidas ou necessárias informações a respeito das suas residências, serve pelo menos para que ele remeta esses valores e tenha a tranquilidade de saber que não há nenhuma necessidade ocorrendo no seu lar. Isso repercute bem dentro de campo. Só que essa situação não é uma nuvem que fique sobre Alagoinhas, isso acontece com todo mundo. Como diz o ditado popular, o que venta lá, venta cá também. Então, o Botafogo tem esses problemas, passa por isso também. É um time que, de alguma maneira, a gente não pode negar o seu poder no campo de jogo. Nós que temíamos no jogo que ocorreu aqui em Alagoinhas, as cobranças, o cometimento de faltas próximo à área e que o Botafogo poderia aproveitar muito bem. Eles têm 3 jogadores muito bons nessa prática e o Atlético de Alagoinhas soube, obedecendo às ordens do Barbosinha, evitar que as faltas acontecessem próximas à área para não favorecer a vida desses jogadores. Outro fator que eu acho melhor para o Atlético, melhor para a atividade, é já um determinado entrosamento que acontece entre o seu novo técnico e os jogadores que existem, onde ele pode, com esse tempo, repassar as informações que gostaria que o elenco apreendesse, né? Quem sabe até ensaiar uma nova modalidade, uma tática do jogo, na conformação espacial do Atlético, como os jogadores ocupariam espaço, como seria o contra-ataque, em que ponto se daria alguns segredos que treinadores costumam conversar com seus atletas. Me parece que essa familiaridade que é necessária entre o comandado e o comandante já esteja acontecendo, e o resto é a gente ajudar aqui de oração, Toninho. E, Aconteça o que acontecer, eu, como torcedor do Atlético, é evidente que a crônica não nos permite exercer essa paixão, a gente precisa ter a maior racionalidade possível. Mas, como torcedor do Atlético, eu digo que o Atlético chegou a um lugar sonhado por muitos times, com melhores condições financeiras, com melhores certeza. condições econômicas. Isso. A direção que pegou recentemente esse time,
que, embaixo de críticas, sofreu muito, inclusive com as próprias torcidas do Atlético de Alagoinhas. Nós não deixamos de criticar, mas eu tenho que entender que, dentro das possibilidades da direção, foi um trabalho muito bonito. Nós torcemos para que seja melhor, que o Atlético possa passar daí, mas esse embrião que foi gestado agora nessa nova direção, eu espero que germine e que a gente possa colher bons frutos já nos campeonatos que o Atlético participará agora em 2021, Toninho César. Isso. Chico, tem um assunto que eu vou puxar com José Gomes. Não, nós vamos puxar com José Gomes, mas eu queria antes ouvir uma palavrinha sua a respeito. É a questão da mudança de hábito. O Atlético de Alagoinhas, de Aguinaldo Liz, nos surpreendeu. Eu digo nos porque você também ficou surpreso quando o Aguinaldo me apareceu com aquela escalação extremamente ofensiva, né? Quase sem botar zagueiro, né? Com os volantes todos avançados e tal, Pepe, Dionísio jogando de frente de zaga. E aí o Carigé manteve o que? A pegada do Aguinaldo Liz, manteve o time avançado, né? Com o Dionísio jogando de volante e tal, quase sem utilizar a zagueira, etc, etc, etc. E agora chega o professor Barbosinha e dá uma mudada na coisa. Coloca a linha de zaga completa, né? Os dois zagueiros, né? As duas torres, o Railon com o Felipe Mateus, e coloca um outro zagueiro na frente da zaga, que é o Irã, certo? E a outra mudança dele, a preferência dos técnicos anteriores, inclusive do Carigé, era Robert titular, mas o Barbosinha opta pelo Nayan, com Robert no banco. E aí, Gomes, qual a sua opinião sobre essa mudança de clima nesse time do Atlético? Olha, eu não posso negar que o Barbosinha é experiente, né? Uhum. Inclusive conhece o Atlético porque passou aqui diversas vezes. Uhum. Já teve no futebol de Juazeiro, no futebol feirense, enfim, do Campeonato Baiano, ele conhece muita coisa. Também deve conhecer do futebol nacional alguns lugares, já que ele disputou outros torneios por outros clubes. A mim me parece que a filosofia implantada pelo Barbosinha é temporária, não é uma filosofia definitiva. Ele não colocará o Atlético recuado para jogar em contra-ataques, como está fazendo agora. A presença de um jogador de força no ataque, a mim, quer me parecer que ele tende a prender a zaga adversária lá no campo, no seu próprio campo, quer dizer, no campo do adversário, né? E, com isso, ele dando a oportunidade para que um cabeça de área que não faz parte da configuração da sua defensiva, ou seja, aumentando o poder defensivo, ele tem condição de liberar os seus laterais. Não contando com o Paulinho, apesar do Edson fazer as suas investidas, mas ele opta por um avanço muito maior do Filipinho, que é um lateral esquerdo e cujas características denunciam com brilho essa atitude do jogador, que é ser um jogador ofensivo. Conhecendo, no meu entender, ainda pouco da equipe, ele sabe, também me parece, ainda pouco, como explorar a individualidade desses jogadores para a colaboração do conjunto. E jogando fora, com um time de expressão como é o Botafogo da Paraíba, acredito que essa conformação tática procura evitar, pelo menos nos primeiros instantes, e aí se estende até boa parte do jogo, que o Atlético possa ser surpreendido com gols, o que tenderia ao time alagoense ter que ir para frente, porque o empate não interessaria, ter que ir para frente, tentar, de alguma maneira, fazer gol e sofrer nos contra-ataques. A mim me parece mais eventual, mais temporária do que convencional a formação que o Barbosinha vai implementar.
no jogo de amanhã, aproveitando e exatamente a filosofia que ele resolveu adotar para esse jogo, já que conheceu o adversário no jogo anterior. Mas, como ele mesmo diz, o jogo é jogado, Toninho, e isso pode modificar durante a partida ou em função do que aconteça nas atitudes da equipe adversária, meu bom amigo. Isso, porque você vê que uma coisa impacta na outra coisa, né? O Atlético de Barbosinha tem Nayan no comando de ataque e Robert no banco. O Atlético anterior tinha Robert no banco e Nayan no comando de ataque. Tinha Robert no ataque e No Nayan no comando de banco. ataque. E aí você vê, Chico, aconteceu no jogo, na primeira mudança de Barbosinha, botando Robert no banco e Nayan como titular, aconteceu uma penalidade máxima a favor do Atlético. Com Robert em campo, quem cobraria o pênalti seria o Robert, certo? Confere? Você concorda comigo, não concorda? Claro, Seria o Robert o cobrador do pênalti. Mas o Robert não estava em campo, estava no banco. Quem foi para a cobrança foi o Filipinho. Foi lá, bateu, converteu com categoria, com segurança e tal, com toda a confiança do técnico, da comissão técnica do Atlético. Mas você vê que já a mudança já impactou em alguma coisa, né, Chico? sem dúvida nenhuma. O bom técnico, Toninho, é aquele que conhece a potencialidade do seu jogador, né? E sabe qual o momento para usá-lo e para explorar essas potencialidades. Hoje a gente tem até dois Filipes, né, na equipe do Atlético, Isso. e a gente sabe que o Dois Filipes e Atlético dois Mateus. exatamente, É. Você tem exatamente, né? Matheus Felipe na zaga. E você tem Filipinho na lateral esquerda, que é o André Felipe. Tem Matheus Felipe na zaga. E você tem o Felipe Matheus com a camisa 10. Exatamente. Então, o que a gente tem observado da diferença daquele Atlético que jogava, que apesar de, às vezes, você colocar 3 jogadores protegendo a zaga, mas a maioria, pelo menos 2 dos 3 jogadores, tinham características ofensivas e ajudavam muito a equipe nas suas arrancadas, nos seus contra-ataques, que era uma arma mortal do nosso querido Alagoinhas Atlético Clube, que deu azar apenas de perder na cobrança das penalidades no último jogo para o Sport Clube Bahia. Mas era um time que tinha uma filosofia de jogo muito bem definida e habilmente aplicada, inclusive contava com um pensador na metade de campo, que era o Magno Alves. Hoje, o time tem que se prevalecer de melhor vontade dos seus jogadores. Eu acredito que o Barbosinha ainda vai insistir muito na recondução do Robert à sua melhor forma física, porque ele se aplica muito bem nesse esquema de contra-ataques, de velocidade entre defesa e ataque. Ele sempre foi um jogador com essa característica. O que deve estar impactando é exatamente o peso, em função da inatividade em muitos momentos, já está retornando agora. Mas eu tenho a impressão, e espero que eu esteja certo nisso, é que o conhecimento que o Barbosinha tem sobre o Atlético de Alagoinhas e que o conhecimento que tem sido repassado a ele sobre os atletas do Atlético de Alagoinhas o levem a uma formação onde o Atlético saiba explorar todas essas variações táticas, técnicas, aproveitando a personalidade e o estilo de jogo de cada um dos seus atletas. Isso.